Católica completa 30 anos, né, de lançamento. E hoje nós vamos meditar sobre um dos sacramentos da cura, é o sacramento da unção dos enfermos. Eu gostaria de começar essa breve meditação a partir do Evangelho que nós ouvimos agora, no capítulo 3 do Evangelho de São João. Esse capítulo 3, esse Evangelho de modo particular, ele é um Evangelho utilizado quando nós vamos celebrar o sacramento, uma das possibilidades, o sacramento do batismo. Esse encontro, esse diálogo entre Jesus e esse chefe dos fariseus, Nicodemos. Nicodemos, ele vai buscar Jesus, vai procurar Jesus, vai encontrar Jesus na noite. Ele tinha um pouco de receio, vai dizer que ele acreditava em Jesus, ele sabia que Jesus era alguém especial, mas tinha ainda um pouco de receio de se encontrar publicamente com Jesus. Então ele vai à noite procurar Jesus. Esse detalhe do evangelista João, procurar Jesus à noite, tem um significado. Na nossa vida, irmãos e irmãs, a gente sabe que quando as coisas estão escuras, no escuro à noite, nós não enxergamos direito, não vemos de maneira clara. Diferentemente, quando está o pleno dia, ao meio-dia, nós conseguimos enxergar, distinguir as coisas de uma maneira mais fácil. Então, o procurar Jesus à noite é que Nicodemos, ele acreditava em Jesus, sabia que Jesus era especial, mas ainda não tinha uma fé plena em Jesus, ainda não tinha feito uma adesão plena a Jesus. Vocês sabem que quando nós vamos receber o sacramento do batismo, principalmente quando as crianças vão receber o sacramento do batismo, o padre ele pergunta para os pais: o que vocês estão pedindo para a igreja? Geralmente os pais respondem como? O batismo. Mas uma das respostas possíveis é: o que vocês estão pedindo para a igreja? E os pais podem responder: estamos pedindo a fé para essa criança. Como os catecúmenos adultos também. Quando o padre interroga o catecúmeno: o que você veio pedir para a igreja? Aquele adulto que não é batizado: o que você veio pedir para a igreja? Eu vim pedir a fé para a igreja. E a fé nos faz enxergar as coisas não no escuro, mas em pleno dia. A fé é aquilo que ilumina a nossa vida. Por isso que esse sacramento, o sacramento do batismo, é aquele sacramento que nos faz nascer de novo. Nascer do alto significa isso: nascer de novo. Não nascer para esse mundo, não nascer segundo a carne, mas nascer segundo o Espírito. Por isso que o sacramento do batismo é aquele sacramento que possibilita todos os outros sacramentos, inclusive o sacramento da unção dos enfermos. Então, se para nós entendermos o sacramento da unção dos enfermos, nós temos que entender que esse sacramento nasce, como todos os outros, da fé. Então, o primeiro sacramento é o sacramento do batismo, que nos dá a fé em Jesus e nos possibilita celebrarmos todos os outros sacramentos. Sem fé, o sacramento ele acaba se reduzindo a uma bênção ou a um ritual que a gente acha que depois que fizer aquilo ali, tem mãe que faz isso, ele vai batizar a criança e fala assim: tem que batizar para tirar uma olhada. Você já ouviu isso, batiza, você não vai tirar uma olhada da criança como se fosse um ritualzinho mágico. Não é. É sacramento, é ação de Deus, ação de Cristo na vida daquela pessoa. E todos os outros sacramentos são isso, são ação de Cristo na vida da pessoa a partir da fé em Jesus, a partir dessa renovação interior. Então, quando nós nos encontramos com os sacramentos, nós temos que pedir a Deus isso, essa graça da fé, para que nós possamos compreender o sacramento da sua plenitude. Senão nós pensamos apenas na parte humana do sacramento. Vemos Jesus como um homem especial, um homem diferente, um homem que fez tudo. Não é isso. Jesus não é um homem especial, não é um homem diferente. É um homem também. Mas Jesus é sobretudo Deus que se fez homem. Deus que assume a nossa humanidade. Para quê? Para nos salvar. Nascer do alto, nascer de novo significa isso.
assumir na nossa vida a salvação que vem de Deus. Então, dentre os 7 sacramentos, nós temos 2 sacramentos que são conhecidos como os sacramentos da cura: o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão dos pecados, e o outro sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos, ele tem uma raiz bíblica. Nos evangelhos, Jesus ele pedia que os apóstolos rezassem para os enfermos, que expulsassem os demônios dos enfermos, pedindo a cura para aqueles enfermos. Deus dá essa autoridade aos apóstolos: vocês vão no mundo, vão impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então é uma autoridade que Jesus dá aos apóstolos. Depois nós temos também a carta de São Tiago. São Tiago, na sua carta, ele vai dizer: alguém de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja, os padres da igreja, para que orem sobre ele. A oração da fé salvará o enfermo, e se tiver pecado, receberá o perdão. Por que o sacramento da unção dos enfermos é o sacramento da cura? Vejam bem, por que eu falei no início desse diálogo de Jesus com Nicodemos que nós ouvimos no Evangelho? Porque a cura do sacramento da unção dos enfermos não é primeiramente a cura do corpo. Não é primeiramente a cura do corpo. Porque se a gente pensar assim, a gente está pensando ainda como Nicodemos. Estamos vendo as coisas ainda no escuro, estamos ainda na noite. Ainda não temos ainda a plena fé, não fomos ainda totalmente iluminados por Cristo. O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento, primeiramente, da cura da nossa alma, da cura do nosso interior. É essa a função primária do sacramento dos enfermos. Por isso que não adianta você falar para o padre assim: padre, dá uma unção para me curar a minha dor de cabeça. Não é isso. Tem gente que fala: vem aqui, milhões de óleo para curar a dor de cabeça, para curar, não sei, a dor do dedão do pé. Não é isso. O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento que, com a força de Cristo, com a unção de Cristo, nós pedimos a cura da nossa alma, a cura do nosso interior. A primeira cura que Deus quer fazer conosco é essa, porque essa é a cura mais importante que pode acontecer. Não adianta nada a gente ter um corpo sadio, um corpo sã, se o nosso interior está destruído. O homem não é só alma, certamente. Tem uma frase muito bonita que fala que nós somos uma alma encarnada. Uma alma encarnada. A nossa junção de corpo e alma, mas o nosso interior ele é importante. Por quê? Porque a nossa alma ela é imortal. O corpo de vocês, o meu corpo, já vai morrer. Não tem jeito. Mesmo que nós somos batizados, fomos recebemos todos os sacramentos, um dia esse corpo ele vai perecer. Isso não tem dúvida. De um jeito ou de outro, esse corpo um dia não vai existir mais. Mas a nossa alma ela é imortal. Nós temos uma alma imortal. Depois nós teremos também, no fim dos tempos, um corpo glorioso. Porque nós acreditamos o quê? Professamos o que na missa? Eu creio na ressurreição da carne. Mas essa ressurreição da carne, nós teremos um corpo glorioso como Jesus no fim dos tempos, tá? Mas para que nós tenhamos esse corpo glorioso, é preciso que a nossa alma seja salva. Sem uma alma salva, não vamos ter esse corpo glorioso no fim dos tempos, tá? Ou teremos esse corpo destinado à perdição, que não é aquilo que nós desejamos. Nós queremos um corpo glorioso destinado ao quê? À salvação, à comunhão com Deus. Então veja, quando nós celebramos o sacramento da unção, nós pedimos primeiramente essa cura da nossa alma. E pode também acontecer, como acontece muitas vezes, a cura também do corpo. Mas vejam bem, eu como padre, eu tenho 13 anos de padre, tá? Nesses anos, um dos sacramentos que eu realmente eu tenho muito carinho por ele é o sacramento da unção dos enfermos. Porque é o momento em que a pessoa está precisando, a pessoa está ali num momento de fraqueza, de debilidade humana. E ao longo desses anos, certamente, muitas pessoas que receberam esse sacramento, elas receberam o sacramento meio de morte, preparando o seu
o seu espírito, a sua alma, para o encontro com o Senhor. E para nós isso não é esse motivo de nos escandalizarmos, de ficar, mas a gente tem que ver lá. Tem pessoas que às vezes pedem para mim assim, padre, você vai lá, vai rezar pro fulano, mas não fala que é sacramento, não fala que é unção, não, senão pensa que vai morrer. Olha, todo mundo vai morrer um dia, na verdade. Mas a pessoa fica com medo, com receio. Por quê? Porque tem um apego exagerado a essa vida, a esse corpo que vai passar. Então veja, quando nós, ao longo desses anos de ministério que eu tenho, muitas vezes eu dei esse sacramento, a pessoa fez a sua passo, fez a sua passagem. Muitos recuperaram também a saúde. E também você dá esse sacramento, e a pessoa depois desse sacramento pede também a cura do corpo, pedimos também isso, mas não como efeito primário. O efeito primário é a cura da nossa alma. Porque se a nossa alma está sã, o nosso corpo também, mesmo que ele não consiga se recuperar, não é mais importante, porque esse corpo um dia vai passar. Então nós pedimos a cura do corpo, mas como efeito secundário desse sacramento da unção dos enfermos. Então, esse sacramento é um sacramento que nós ministramos na hora que a pessoa está passando por uma doença grave. Então não adianta a pessoa estar com uma dor de cabeça e ter o sacramento da unção. Não é assim que funciona, A pessoa precisa estar doente ou então já estar com uma idade avançada. A igreja, ela fala assim, toda pessoa acima de 65 anos pode receber pelo menos uma vez por ano o sacramento da unção. E depois de 65 anos, gente, assim, não é que já morreu não, fica tranquilo, Mas assim, a morte está mais perto, tá? Ou vocês vão falar que não? A cada dia que passa, a nossa morte está mais perto? Ou não está? Vocês não sabem disso? Cada dia que passa, não já menos daqui desse mundo, Um dia mais perto de Deus a gente espera. E a partir de 65 anos, não fica preocupado com ter 65 não, viu? Vocês podem pedir para o Pai uma vez por ano, dar um sacramento para vocês, tá bom? Mas é exatamente isso, para nós estarmos o quê? Preparados, vigilantes para o nosso encontro com o Senhor. E quando a pessoa está com uma doença grave, vai passar por uma cirurgia, vai passar por um momento, um momento difícil da saúde, uma doença grave, o padre também ministra para essas pessoas o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento também, assim, ele tem como característica também perdoar os pecados. Mas veja bem, quando a pessoa quando o enfermo pode, o enfermo tem que confessar para receber esse sacramento. Então, nem sempre é possível, porque às vezes você vai dar o sacramento no hospital, com o quarto cheio de gente, ou com mais pessoas no quarto, não tem como você dar ali a confissão para a pessoa, Mas o ideal seria a pessoa confessar e depois de confessada, receber o sacramento da unção dos enfermos. Que não tem como característica principal o perdão dos pecados, mas também é uma propriedade secundária desse sacramento da unção dos enfermos. Tem como propriedade principal isso, a cura da nossa alma, deixar a nossa alma em estado de graça, nos preparando interiormente para o nosso encontro com o Senhor, que pode ser a qualquer momento. Nós pensamos pouco da morte, mas a morte é um assunto a cada momento. Quem de nós aqui pode dizer que amanhã vai estar vivo? Ninguém pode garantir. O nosso encontro com o Senhor, ele é sempre inesperado. Mas isso para nós cristãos, para nós que temos fé e acreditamos, jamais é motivo de desespero, jamais é motivo de nos desesperar, mas é motivo para nós até de uma certa alegria. Sabemos que o nosso dia, o nosso encontro com o Senhor, definitivo, um dia ele chegará. Então esse sacramento, de irmãos e irmãs, ele pode ser ministrado pelo padre para as pessoas acima de 65 anos, ou então diante de uma enfermidade grave, um momento de saúde grave que a pessoa esteja passando, uma doença grave, tem um certo risco essa doença, o padre então ministra esse sacramento da unção dos enfermos. Ele foi conhecido, há algum tempo atrás, ainda pode ser chamado assim de extrema unção. A extrema unção é quando a pessoa realmente está já no estado extremo, terminal, mas nem sempre você dá o sacramento da unção dos enfermos como extrema unção, porque nem sempre a pessoa também está já nesse estado tão avançado. E é até melhor que a pessoa receba o sacramento antes de chegar no ponto assim, que a pessoa tem a consciência para se arrepender dos seus pecados e se preparar interiormente para o ponto. Mas como eu dizia no início,
Esse sacramento que dá os santos enfermos, ele tem que ser compreendido à luz da fé, à luz do nosso encontro com o Senhor. Quanto mais nós entendemos o que significa nascer do alto, nascer de novo, ou seja, assumirmos a nossa fé em Jesus Cristo, mais sentido vai ter esse sacramento na nossa vida. O Papa Francisco, ele deu uma catequese, se eu não me engano, em 2014, sobre o sacramento da unção dos enfermos. Ele falava disso, dessa igreja que acompanha a pessoa em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de alegria, de celebração, de festa, mas também nos momentos difíceis da vida, nos momentos em que nós estamos ali fragilizados, pobres, dizia-se que o enfermo, quando está numa situação de enfermidade mais grave, é o mais pobre que tem. Por quê? Porque perde tudo, perde a sua, às vezes, muitas vezes a dignidade, perde tantas coisas. Você estava vendo uma palestra do Padre Léo, quando ele já estava no estado final da sua doença, do câncer que ele teve. Ele falava: o câncer leva tudo da pessoa, ele leva dignidade, vai levando tudo, mas fica uma coisa, ele falava, e ficava a fé. A fé permanece, isso nada pode tirar da gente. Então a enfermidade nossa, e a igreja que cuida de nós também da nossa enfermidade, ela quer reafirmar no nosso sacramento o quê? A nossa fé. Em Deus, a nossa fé na ressurreição, a nossa fé na vida eterna, porque é para lá que nós caminhamos, é para lá que nós peregrinamos nessa terra, e a igreja nos dá esses dons, Deus nos dá esses presentes que são os sacramentos que nos acompanham nessa nossa peregrinação. Então você, já fez essa experiência, alguns que já receberam esse sacramento da unção dos enfermos, aqueles que já tiveram essa oportunidade, aqueles que um dia deverão receber esse sacramento, não tenham medo, mas acolham esse sacramento como esse presente, como esse dom de Deus na sua vida, como esse presente que Deus nos dá para nos preparar para o encontro com Ele. Por isso também que esse sacramento ele só pode ser ministrado para as pessoas que têm uso da razão. Criança que não tem uso da razão ainda, que ainda não fez a primeira comunhão, que ainda não confessou, a igreja não dá o sacramento da unção dos enfermos. Por quê? Porque como não tem uso da razão, não tem pecado ainda, ela foi purificada pelo batismo. Então a igreja faz uma oração pelos enfermos, mas não dá para as crianças o sacramento da unção dos enfermos. Então, esse sacramento não é ministrado para pessoas que não têm uso da razão, ou seja, que não cometeram pecado. Daí basta o batismo que essas pessoas receberam, que essas crianças receberam, e o padre vai lá não para dar a unção dos enfermos, mas para rezar por aquela criança que está enferma, que está doente, porque ainda não tem uso da razão. Por isso esse sacramento está intimamente ligado à purificação, à renovação interior do nosso tempo de receber. Então vamos pedir que nesse sexto dia dessa semana de preparação a festa de Santo Expedito, nós possamos acolher com o dom de Deus esse sacramento também da unção dos enfermos, quer para nós, como nós precisemos, quer para um parente, um amigo nosso. Você tem familiares aqui que estão enfermos, não tenha medo de chamar o padre para ministrar esse presente de Deus, porque está ligado também à nossa conversão, à nossa mudança de vida, a nossa mudança de vida para nos encontrarmos um dia com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos no instantezinho e peça a Jesus também, nessa Eucaristia, nessa missa, aquilo que Jesus disse ali, a graça de nascer de novo, a graça de nascer de novo, a graça de viver a sua fé. Jesus, ele veio para isso, para nos renovar interiormente, para nos dar a vida nova. E nós todos que fomos batizados temos esse dom, temos essa graça. Jesus, ele fala que o Espírito, ele sopra onde ele quer, ele fala onde ele quer, ele fala para nos pedir conversão, fala para nos pedir mudança de vida. E Jesus, ao longo da nossa vida, ele nos acompanha com os sacramentos, com essa ação eficaz de Deus na nossa vida, em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de júbilo, mas também nos momentos de sofrimento, de dor, nos momentos de doença. A igreja de Jesus está conosco nesses momentos também, nos reanimando, nos fortalecendo, nos dando a graça de uma renovação interior para podermos um dia estarmos eternamente com Deus. É essa a nossa meta, é esse o nosso caminho, é para lá que nós peregrinamos. São esses os sacramentos que
nos ajudam, então, a alcançarmos a nossa meta. Então, façamos esse breve momento de oração, de comunhão com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus